Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. Hoje, na nossa aula para concurso, eu trago um tema importante aí do professor Helenor Kunz, que é o livro Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Antes de começarmos com a aula, eu te peço, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, já se inscreve nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ative o sininho para receber as nossas notificações. Também deixa aí um comentário após esse vídeo, para qual concurso você está se preparando, ok? Não se esquece, deixa o like, que é super importante, mas mais importante ainda é você se inscrever no nosso canal, para que a gente possa continuar produzindo conteúdos para a educação física e para os concursos também. Bem, hoje nós iremos tratar de forma bem resumida, para você que está se preparando para concurso público e que esse tema é muito recorrente, nós vamos falar sobre a obra do professor Helenor Kunz, Transformação Didática Pedagógica do Esporte. Esse livro, que é um livro muito conhecido, e as bancas de concurso cobram muito essa temática. Bem, o autor ele fala que o trato com o conhecimento do esporte tem como referencial predominante a abordagem crítico-emancipatória. Então, nós sabemos que Helenor Kunz é aquele autor que trata da abordagem crítico-emancipatória, sendo que ele identifica que essa prática pedagógica dos professores na escola, ela se baseia muito e tem muita ênfase no ensino das regras, na parte técnica, na parte tática. E ele contrapõe essa prática pedagógica do professor de educação física por meio da abordagem crítico-emancipatória. Então, esse é o primeiro ponto que você deve se atentar e fazer suas anotações. Helenor Kunz vai denominar esse processo de escolarização do esporte chamando de transformação didático-pedagógica do esporte, que é o tema do seu livro, e que cai muito em questões de concurso público na área de educação física. Ele vai, então, tratar esse processo como a adaptação do esporte no âmbito escolar, de acordo com os preceitos curriculares contemporâneos. Então, ainda é muito contemporâneo a ideia do professor Helenor Kunz, onde ele tem uma retratação do esporte, um processo de escolarização do esporte, pedagogizando essa prática esportiva na escola. Dessa maneira, Kunz ele defende que, a partir do esporte na escola, os educandos, os alunos, têm a possibilidade de, além dos aspectos técnicos objetivos, a parte técnica procedimental, que também esses alunos compreendam e vivenciem todo o fenômeno esportivo. E a relação desse fenômeno esportivo com a sua relevância e papel social, com a evolução histórica do esporte, com as condições e os influxos, né, que ele vai falar aí sobre a intermitência do esporte dentro desse cenário da educação física. E principalmente o esporte de rendimento, que vai se desenvolver na sociedade capitalista contemporânea. Então, ele faz esse contraponto, né, do esporte de rendimento e como é que ele se ordena na sociedade atual. Uma coisa importante para você anotar aí nos seus estudos é que a transformação didático-pedagógica do esporte, esse título, o Helenor Kunz, ele permite pensar sobre a capacidade do esporte e a transformação do esporte na escola, para além de uma dimensão técnica e tática. Então, a ideia dele é que o esporte não seja apenas abordado na dimensão técnico-tática, na dimensão esportivista da prática do esporte, buscando resultado, buscando formar o atleta, buscando o esporte de alto rendimento. Mas ele também permite que se observe e se faça uma desconstrução dessas falsas consciências do esporte, analisando de forma crítica e emancipatória esse fenômeno esportivo. Outro ponto importante sobre a transformação didático-pedagógica do esporte é que Helenor Kunz fala do processo de ensino do esporte, como é que ele deve se conduzir. E ele vai aí elencar 3 competências: a competência objetiva, a competência social e a competência comunicativa. Geralmente, a questão de concurso ela vai pedir para que você identifique uma dessas competências, ou que você cite ou enumere a questão que traz essas 3 competências. Então, a competência objetiva, cujo ensino segue um processo racionalmente organizado e sistematizado, seria mais a competência técnica.
A competência social, que capacita para o agir solidário, cooperativo e participativo. Seria o esporte mais participativo, cooperativo, de interação. E a competência comunicativa, saber comunicar-se e entender a comunicação do outro, na qual o aluno consiga passar da fala comum para o nível do discurso. Então, discutir o esporte em várias camadas, né? O esporte espetáculo, o esporte social, o esporte de alto rendimento, o esporte como um fenômeno cultural. Então, essas três competências são muito fortes aí na obra Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, proposta por Helenor Kunz. E Kunz ainda ressalta que o esporte de alto rendimento possui alguns princípios básicos, né? O que está aí destacado em preto. Então, anota bem. A sobrepujança e as comparações. Ele traz muito isso aí na sua obra. Esses dois princípios trazem, por consequência, os processos de seleção e especialização dentro aí do conceito esportivo, né? O que vai levar a uma instrumentação, propiciando que as técnicas corporais, assim como a organização do espaço onde o esporte é organizado e o material que se usa sejam cada vez mais normalizados e padronizados. Então, se tem uma ideia de que esses dois princípios básicos da sobrepujança e comparação, Helenor Kunz fala que isso leva naturalmente a um processo de seleção e especialização. Bem, agora ele traz a ideia de que o esporte na escola ele vai ter como pressupostos uma base de inclusão social muito forte. Então, a obra dele também traz que o esporte é baseado, deve ser baseado dentro de uma grande cultura, a cultura corporal. Helenor Kunz também fala que o esporte pode possibilitar a condição para que a criança e o adolescente, em formação, ele passe adequadamente por um desenvolvimento humano, da sua capacidade em diferentes dimensões. Veja aí, a dimensão física, cognitiva, a dimensão espiritual, moral, ética, social e política. Muito além apenas da dimensão técnica. Então, Helenor Kunz protagoniza o esporte aí dentro de outras áreas do conhecimento também. Por último, ele fala que nas aulas de educação física, o professor deve, na medida do possível, restringir a ideia da formação de atleta nas aulas de educação física. Isso fica muito forte aí dentro da sua obra. A obra do Kunz, Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, ela ocorre inicialmente pela identificação de um significado central. Então, algumas questões de concurso trazem o se movimentar e pode elencar alguns autores de outras abordagens. Então, quando você se deparar numa questão com a palavra se movimentar, você já vai ligar automaticamente à obra de Kunz. E ele vai orientar esses passos, né? Que são a encenação, a problematização, a ampliação e a reconstrução coletiva do conhecimento. Então, anotem bem esses 4 passos aí da obra de Helenor Kunz, porque nas provas de concurso, na preparação para o concurso, você vai ter que entender esses 4 cenários. Dessa forma, o conhecimento de si, à medida que o processo educacional, usando a abordagem crítico-emancipatória, não se resume apenas ao saber fazer, a parte técnica, o esporte técnico, o fundamento técnico, tá? Mas também ao saber pensar sobre o esporte e também saber sentir, se relacionar por meio do esporte. Isso é o que enfatiza Helenor Kunz na sua obra e você deve estar preparado para isso, para quando se deparar com questões dessa natureza. A encenação, ele considera que que consiste na exercitação de situações de jogo, dependendo do número de participantes, das regras, do espaço livre, também das manipulações e explorações dos recursos que se utilizam no jogo, os recursos didáticos, bem como da sua própria capacidade e possibilidade dos alunos de descobrir coisas novas, né? Inventar coisas novas e estratégias para poder jogar. Esse é o que ele chama de encenação. Já a problematização consiste no confronto e na discussão. Veja que eu deixei aí em negrito esses 2 temas ligados à problematização das diversas situações que se encontram no jogo durante esse processo de encenação. Então, deve ocorrer de forma racional, buscando o interesse e o desenvolvimento de todos os alunos durante o jogo. A ampliação, Helenor Kunz fala que é realizada um levantamento das dificuldades e empecilhos que são verificados, que são diagnosticados durante ou após o jogo ou a prática do esporte, buscando encontrar subsídios que ampliem essa visão da relação vivenciada, que muitas vezes é a relação apenas da parte técnica,
Então, ampliar esses horizontes do esporte. E, por fim, que o aluno possa reconstruir, a partir de uma análise, de uma discussão coletiva, baseado nas etapas anteriores, oportunizando tanto o professor quanto o aluno, ampliar essa visão do jogo, ampliar essa visão do esporte de forma mais crítica, que possa ressignificar o esporte, dando um novo significado. Aqui a gente traz um resumo, dentro de uma aula de educação física, na ideia do Helenor Kunz, da obra Transformação Didático-Pedagógica do Esporte. Então, no jogo, a primeira parte é a encenação, que seria a prática do jogo, do esporte. Depois, a problematização, onde se identifica e detecta, diagnostica problemas na execução. Depois, nós temos a ampliação, que é a análise e a definição de outras estratégias, chegando na reconstrução coletiva desse conhecimento, onde aluno e professor vão discutir e ressignificar essa prática pedagógica do esporte na escola, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a obra de Helenor Kunz, que é muito importante aí na preparação para concursos públicos. Se você gostou dessa aula, você vai ajudar o nosso canal, vai se inscrever agora, se ainda não for inscrito, vai deixar o like e também pode deixar o seu comentário do que você achou de interessante nessa aula, ok? Se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixa o like nesse vídeo. Eu te agradeço e até a próxima.